fazer isso, né? Não tem Toda o prazer de estar junto. Até a gente trabalha com aluguel de brinquedo, que as pessoas mais falam é assim, bom que vem trazer a cama elástica, porque as crianças ficam aí dentro, não incomodam mais. Você vê, Só que né? eles falam. Tá certo que é um brinquedo, concordo, mas olha a ideia das pessoas, né? Não querem ter contato nenhum com esse filho. Nada. Não, isso aqui tem que ter, isso aqui tem que ter, Contato, senão de eles não deixam a gente conversar, sossegar. de incentivar alguma coisa, não. E também aquela coisa, né? A festa é aqui, se for possível, a gente bota a cama elástica lá do outro lado da rua. É sério? Tem hora que a gente fala, mas aqui não é melhor, até às vezes por causa de chuva e tal. Não, Lá tá bom. lá longe. Tem uns que não, tem uns que querem estar perto para estar olhando, mas a maioria quer que bote lá longe para não fazer barulho. Então, nem no momento deles ali, eles querem... Isso que a festa é da criança, né? É o momento da criança ali e tal, mas mesmo assim é complicado. É adulto para um lado, criança do outro. Criança do outro. São situações, né, que a forma do mundo, como diz lá em Romanos 12, né, há uma forma. O mundo não é algo bagunçado. Quando diz a palavra que o mundo jaz no maligno, é que ele está organizado pelo maligno, né? Ele tem uma estrutura. E, olá, irmãos, estamos aqui falando das coisas das famílias cristãs. No momento nostalgia. No momento nostalgia, né? Lembrando maravilhosamente dos tempos quando as crianças brincavam, né? Quando as crianças brincavam por si mesmas, né? As famílias, os pais, eles e as crianças, né? Eles tinham muita singeleza, muita alegria de ver seus filhos desenvolvendo uma vida sem se preocupar, inclusive, com isso, porque era a relação natural, normal, né? Os pais fazendo o que tinham que fazer ali na casa, as crianças brincando com os colegas na rua, que era o quintal da casa, né? E naquela tranquilidade, como a gente estava comentando aqui, cada um inventando um tipo de brinquedo. A irmã Patrícia punha lençol na cabeça, se fingia de fantasma para assustar o pessoal quando criança, né? A gente lembra muito das crianças fazendo desenho no asfalto com tijolo, e os desenhos eram de caminhão, e todo mundo subia na carroceria do caminhão, nos aviões, e as crianças desenvolviam por si mesmas as suas próprias imaginações, seus imaginários iam sendo expostos um para o outro e iam brincando, né? E depois, quando cansavam, iam almoçar, depois tomava banho, depois saía à noite para ficar mais um pouquinho. Aí, como a Nancy fala, os pais pediam para lavar os pés, porque brincavam mais um pouquinho antes de dormir. Não tinha televisão, a gente brincava com a turminha, falava tchau para todo mundo, umas 8 horas, 8 e pouco, aí todo mundo ia para dentro. E daqui a pouco estava todo mundo dormindo, né? E era assim um tempo em que se desenvolviam a humanidade, se desenvolvia a humanidade das pessoas, né? E foi indo até toda essa dimensão e tomando uma nova configuração, né? Claro, foi havendo o mundo foi aumentando a velocidade, os pais foram ficando mais preocupados porque não pode mais ficar na rua, os carros passam muito rápido, as alternativas foram surgindo e você pode colocar agora teu filho num lugar que pensa por ele, é só jogar ele lá dentro, aí ele vai fazer tudo aquilo que era pensado pela criança, agora é pensado por outros. E aquilo que era desenvolvido como humanidade pela criança, ele recebe um diploma no fim de sei lá quanto tempo, de que ele já consegue fazer um monte de coisa, né? E falar um monte de outras línguas, lutar um monte de luta, tocar muitos instrumentos. E ele foi colocado dentro daquilo que se chama de escolas, né?
E tudo aquilo que ele poderia desenvolver por si, ele não mais desenvolve. Ele recebe pronto e é adestrado, né? Não se desenvolve uma humanidade. Os tecidos profundos que devem surgir de dentro da criança, como entrelaçado com os seus pais, entrelaçado com seus irmãos, entrelaçados com o próximo, o vizinho, o amigo, de forma sadia, saudável, isso foi destruído, né? Então, o que se conta para as crianças hoje nem é essa história mais. Essa história se perdeu, né? A história dos almoços juntos. Olha, filhos, o almoço está pronto. Aí todo mundo vinha, né? Ao jantar, o café, o bolo, né? E a hora de dormir, a gratidão a Deus pelo dia, pelo sono que está chegando. Essas coisas foram destruídas. De modo que foi destruída, mas não assim de uma forma catastrófica. Ela foi sendo substituída, né? Devagarzinho, devagarzinho, sendo substituída por outros fenômenos sociais que prometem adestrar o teu filho, as crianças, de uma maneira tão perfeita que ele não precisa tecer nada disso, é só ele aprender sobre isso. Então, os grandes mistérios da vida, eles foram até mesmo da suspeita de que existe isso, os grandes tecidos entranháveis e os mistérios que Jesus chama de mistério, foram destruídos, foram substituídos, né? Nós queremos muito agradecer a Deus porque o Senhor mantém o chamado dele no meio de toda essa desconfiguração humana e dessa, vamos dizer assim, etapa de desumanização, né, do ser humano. E o Senhor continua chamando e alcançando as pessoas, mas o alcançar as pessoas com o chamado encontra o ser humano num estado que é muito novo, né? Muito novo, um estado que Deus alcança o ser humano, né? Houve tempo quando o ser humano ainda tinha aquelas relações familiares, quando Deus alcançava o ser humano, naqueles tempos, que não faz tanto tempo assim, você, como gente, ainda tinha uma ideia de pai, homem, de mãe, mulher, de lar, um lugar amoroso, de respeito, de dignidade, de alegria, de descanso, de prazer, de brincadeiras, né? De sonhos, de imaginações, de imaginários, né? De encontros, de abraços, de beijos, de carinhos, né? Todas essas coisas eram na pessoa como se fosse uma bagagem cultural e real já pronta a partir dos lares que eram assim. Então, quando ele era alcançado por o chamado do Senhor, ele sabia o que significa a palavra pai. Quando se ouve a palavra pai na Bíblia, ele sabia o que era pai. Ele sabia o que era mãe. Aquele ser humano daquele período sabia o que era família, né? Sabia o que era comunhão, que era koinos. Ele não falava grego, mas ele, se falasse, ele sabia que koinos é a familiaridade dessa forma, né? Todas essas coisas estão ligadas a koinos. Ele sabia porque fazia parte da vida dele. Esse tipo de vida, ele viveu aquilo pela própria cultura cristã, mas não como cultura cristã. Não porque houve uma cultura cristã, mas porque eram cristãos mesmo. Eram pessoas que tinham temor de Deus, naturalmente, não porque tinham estudado sobre o temor de Deus. Não porque tinham estudado sobre família ou sobre reino de Deus,
sobre o que é isso. Não, é porque eles estavam vivendo essas coisas. Então, vivendo realidades profundas. Então, quando Deus chamava atenção na sua palavra e trazia essa pessoa, chamava aquela pessoa da morte para a vida, que ele estava sem Cristo, estava morto, mesmo com todas essas coisas boas que a gente ainda desfrutou um tempo. Mas quando se falava em relação conjugal, familiar, relação amorosa, boa noite, amados e queridos irmãos. Né? Quando se falava nessa relação conjugal, se sabia que se estava falando, porque sabia o que se estava falando, do que se falava. Porque o filho, ali naquela casa, era acostumado a ver um pai e uma mãe. E quando eles estavam andando dentro de casa, ele era acostumado a ver uma relação de afeto profundo, né? Um respeito, um carinho, uma palavra de amor. Então, quando a palavra de Deus traz para o campo da mensagem de Deus, da mensagem, da revelação, né? Porque a revelação de Deus ela vai usar muito da linguagem comum, evidente. Por isso que o grego do Novo Testamento é o grego comum, né? É o grego koiné. Quer dizer, é interessante porque toda a linguagem intelectual de alto nível, filosófico, né, que você tem nos escritos antigos, é o grego clássico. Aquelas linguagens, aquele linguajar mais rebuscado, totalmente de profundidade, de palavras que você tem que ter um dicionário do lado para entender alguma coisa que você quase não entende, mesmo com dicionário. Né? Mas o grego koiné, que é o grego do povo, o grego simples, é o grego que está no Novo Testamento. Né? Então, é essa dimensão de simplicidade, de singeleza, né, que as pessoas tinham. E quando as famílias perderam tudo isso daí, né, hoje em dia, quando você ouve a palavra pai, as pessoas ouvem a palavra pai, ele não sabe o que é isso. Ele tem uma vaga ideia do que é pai, né? Uma vaga ideia do que é mãe, do que é família. Ele não tem mais ideia. A maioria do pessoal não sabe o que é família. Muita gente odeia a família. Né? Eles têm um ódio por família. Né? Eles não têm noção do que significa edificar a casa. Né? O Senhor. Não sabe o que é o Senhor. No Senhor. Como que pode ter uma palavra dessa? É fóbica. Né? Essa palavra é altamente fóbica. É tirania, ditadura. Né? Senhor, ele não entende, ele não tem, a mente dele está tão degenerada, porque a ideia de senhorio absoluto está nele mesmo. Ele é que é o regente. O mundo é cheio de reininhos individuais. São milhões de reinos individuais em que as pessoas determinam o que bem querem, o que bem entendem. E se você tentar passar a ideia a ela de que nós somos humus, que Deus nos fez humus, quer dizer, do pó da terra, humanidade vem de humus, né? Humus significa humilde. A palavra humilde vem de humus. A palavra humanidade vem de humus. A palavra humor vem de humus, né? Quer dizer, toda a pessoa bem-humorada é de fato uma pessoa humana. Uma pessoa humana verdadeiramente, ela é bem-humorada, né? E então ela é ao mesmo tempo humilde. Uma pessoa humilde, né, é uma pessoa do tipo de Jesus. Jesus falou: eu sou humilde. Isto é, aquela pessoa aberta e pronta para expressões profundas de afeto, de carinho, de apoio, de ajuda, de ouvir, de cuidar,
né? Então, essas coisas todas, elas foram tiradas do ser humano nessa questão dessas mudanças tão rápidas que o iluminismo trouxe. O que a gente chama de iluminismo é o trevismo, né? É a coisa mais trevosa que tem. É a época das trevas, né? Eu sempre, quando dei aula de história, chamada História Eclesiástica, a gente tinha um item chamado Idade das Trevas. Eu dizia que era do iluminismo para cá, né? A Idade das Trevas é do iluminismo para cá. Nunca o ser humano andou em tamanhas trevas do que depois do iluminismo, né? E ele acha que está na luz. Ele acha, né? Ele acha que está iluminado. Ele acha que ele é o iluminado, né? A pessoa acha que é o iluminado, o puro iluminado, sabe tudo, né? Só porque tem um Google, só porque tem um Facebook, ou só porque tem uma rede social, ou examina as coisas em milésimos e bilionésimos de segundo, já está com a informação na ponta do dedo, como a Nancy fala, né? Que as informações estão no dedo, é só teclar ali, A gente é a geração do dedo, do cutucar, né? Tem até o cutuca. Copia, fica no dedo, copia, depois cola, né? Então é um negócio estranhíssimo, né? Então, essa geração acha que é iluminada, né? Iluminada pelo inferno. E só porque tem um monte de informação. Então, não entendem mais a grandeza do significado profundo do amor e das palavras de Deus, né? E do que significa a relação. Então, aquilo que a criança fazia naqueles períodos não tem mais acesso, não existe acesso àquela fase mais. Nem é possível quase contar o que é aquilo, a não ser como quase uma obra de imaginária ficção, né? Mas o Senhor nos alcança dentro disso. E quero dizer assim, quando o Senhor nos alcança, e alcança essa geração que não tem mais nada disso, o trabalho de, vamos dizer assim, modificações, de enriquecimentos, de mudanças dentro do ser, o trabalho é muito maior, que tem que ser feito na pessoa, muito maior, né? Porque tudo está ausente, não tem conhecimento profundo de quase nada. A pessoa, ela não vive nada, ela leu tudo e não viveu nada, né? Ela estudou tudo e não tem nada daquilo que significa cada uma daquelas coisas, né? Daquelas grandezas. Então o trabalho é imenso. Agora, o problema é que não se dá a esse trabalho. A própria pessoa, quando ele recebe o chamado de Deus, alguns são salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Tão logo eles são salvos, ele já é atravessado por uma terceirização chamada igreja, denominações, essas coisas todas. E ele vai para lá. E quando ele entra lá, ele continua na mesma forma do mundo, porque isso é um esquema do mundo, né? É um esquema do mundo, é montado pelo ser humano, isso. É evidente que a mente do cristão ela não tem lastro suficiente para ouvir isso. Ela não consegue ouvir isso, que igreja é algo formado pelo ser humano, pelo aparato técnico, teológico, filosófico, né? Ela não consegue, o cristão não consegue ouvir isso. Olá, meus queridos! Amém, irmão Edson, todos que estamos nessa caminhada, brincando nos campos do Senhor, né? Brincando no sentido do céu, né? No sentido do Senhor, sendo levados pelo Espírito Santo a viver a realidade do Senhor,
né? Aqui estão Pedro. Tadã! Pedro. Lá está Esther. Maravilha. Aqui está o irmão Jason. A irmã Patrícia foi ali, já ela volta. Aqui está a irmã Nancy, minha amada esposa. Estamos aqui juntos. Daqui a pouco a irmã Patrícia vai aparecer. E vamos mostrá-la um pouquinho também para vocês. Vocês estão aí. Nós estamos juntos no Senhor. Tá vindo. Olha a irmã Patrícia. Ah, maravilha. Tá vindo. Que bênção. Né? É isso mesmo, turma. São trabalhos que o Espírito Santo tem para limpar, né, os corações, para mover os nossos corações, dar a nós a vida que vem de Cristo. E quando o Espírito Santo tem chance de fazer isso, né, na continuidade da salvação, então vai ser necessário o ser humano ser absolutamente transformado em todos os seus conceitos, todas as suas ideias, todo o seu entendimento de vida, tudo que ele aprendeu precisa passar por uma transformação na mão do Espírito, né, irmãos? Quando Ageu, por exemplo, Ageu, aqui no Antigo Testamento, a gente chama de nas Escrituras, né? Nas Escrituras Sagradas, o Ageu, né, que é um dos profetas do Senhor, aqui pertinho de Malaquias, no final aqui, né? Vamos dar uma olhadinha quando Ageu foi chamado pelo Senhor. Isso deve mover a gente assim, com muito cuidado pelo Espírito Santo, a perceber que o Senhor está nos chamando à relação com Ele, e não a academicamente aprender dele. É muito diferente, né? Isso é uma distância, a distância que há, né, entre... Estava até escrevendo hoje aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. A distância, acho que está aqui. Vamos ver. A distância de quem Jesus é, e o que dizem dele. A distância de quem Cristo é e o com seu único corpo. Misericórdia, Senhor Deus, que coisa impressionante, misericórdia, né? Porque as pessoas foram chamadas à salvação pelo Senhor e conduzidas a uma máquina de ensinar academicamente sobre Jesus. É como aconteceu com as nossas crianças. Elas brincavam na rua com toda a sua humanidade, criando laços que ninguém podia sequer imaginar que estavam sendo criados, de relacionamentos naqueles tempos idos, né? E hoje o que se faz é colocar as crianças em escolas para elas aprenderem a socializar, né? Hoje o que se faz é colocar as crianças em escolinhas bíblicas aos domingos para elas socializarem. E aí, claro, aprenderem da Bíblia, né? E não percebem que o casamento, a relação com Cristo, como casamento entre o homem e a mulher, é algo inqualificável. É inqualificável. Nós estamos lidando com questões inqualificáveis, irmãos. A revelação do céu e dos mistérios de Deus
são inqualificáveis. O casamento é inqualificável. O que significa o casamento? É um grande mistério. Como que pode dois serem um? Como que pode dois serem um? Ao mesmo tempo, se você perguntar, quantos tem aqui no sofá? Tem dois. Mas por uma coisa misteriosa, esses dois são um. Mas onde que está esse um? Quem falou que eles são? Olha isso. Quantos estão ali no sofá? Tem dois, não tem? Tem dois. Mas o que significa quando o Senhor disse que esses dois são um? Pedro, você gosta do papai e da mamãe juntos? Gosta ou não gosta? Gosta. Esther, gosta? Eles para você eles são um, não são? É fácil de perceber? Ô Pedro, eles não são um? Tá vendo? São um. É fácil de perceber. Mas como? É um mistério. É quase emocionante demais. É um negócio que leva quase às lágrimas. Porque a Nancy ali, ó, e eu. Ela é uma, eu sou um. Mas ao mesmo tempo a gente é um. Não é mesmo? Ela não é. Maravilha. Isso é uma coisa incrível. É um mistério. Jesus chamou de mistério em Efésios 5. É inqualificável. Inqualificável. Como é que alguém pode querer entender o casamento estudando sobre o casamento? Como se você estudasse, você fosse casado, né? Estudou sobre casamento, é casado. Não é possível, né? Fez um curso, né? Tem gente por aí que faz cursinho para casamento. Tem que vomitar uma coisa. Vomitar. Tem que vomitar. Sabe o que é isso? Irmãos, é muito estranho, é inqualificável. É muito grande, é muito lindo demais. O relacionamento do Senhor com o seu povo é inqualificável. Não tem como explicar. A teologia jamais vai alcançar isso. Tanto é que ela não alcança, que ela tem que criar alguma coisa que para ela é palpável. Que é uma igreja, tem que criar uma igreja. Aí a turma fala, ó, isso aqui é o corpo de Cristo. Tem que vomitar, irmãos. O corpo de Cristo não é aquilo. O corpo de Cristo é o povo e Cristo. Isso é inqualificável. O amor. Quando Jesus chegou ao ponto de dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou me repartir a vocês. E vocês são o meu corpo. Mas como isso é uma coisa incrível? Irmão, Jesus está absolutamente desposando a gente. Ele está desposando os que ele salvou. Né? As bodas de Caná. As bodas de Caná. Jesus, o pessoal diz assim, a mãe de Jesus diz assim, eles não têm mais vinho, né? Tal, uma situação. Aí Jesus foi lá e falou assim, pega aquelas talhas lá, aquelas 6 grandes talhas lá, e enche de água. Daí o pessoal encheu de água, e Jesus não se levantou. Ele não se levantou, ele simplesmente falou assim, peça para que eles encham de água. A sua palavra foi sendo falada. Peça para que eles encham de água aquelas 6 talhas. Eles foram lá e encheram. Aí ele fala, agora pega daquele conteúdo e leva para o mestre Sala. Aí eles foram lá e pegaram. Jesus nem levantou. A fala dele. Que mistério. Que coisa lindíssima.
Eles foram lá, pegaram aquele conteúdo das jarras. Como você pode teologicamente explicar isso, irmãos? Não tem como, né? Isso é um desposar da entrega do melhor vinho para o final. Até o mestre Sala depois falou assim: tu deixaste o melhor vinho para o final. Profético! O melhor vinho é Cristo, para o final, para a escatologia, para o fim. Chegou esse dia. Jesus está dizendo, chegou. Eu estou sendo servido. Oi, meus irmãos. Queridos irmãos. Oi lá, irmã Daphne. Olá, irmão Darlan. Queremos que o Senhor nos ajude nessas grandezas, a sermos alcançados, sermos tomados da maneira especialmente amorosa, grandiosa, que Ele revela assim, né? Nós estávamos falando aqui sobre o tempo em que as crianças brincavam, né? E o tempo em que os tecidos eram tecidos. E o tempo em que os casais, como família, eram tidos como pai e mãe. E o tempo em que as crianças sabiam que isso era uma casa, uma família, né? Essas coisas todas, para elas, para aquele grupo, para aquela família, eles foram vivendo aquilo, eles se amaram, né? E estávamos comentando domingo sobre como que você lida com a tua esposa, com o teu marido. As falas com que vocês falam são as mesmas do primeiro dia que vocês começaram a conversar, o tom de voz, né? Quando você começou a falar aquelas palavras de amor para com a sua esposa, hoje sua esposa, naquele tempo sua namorada, ou até já pelo menos assim, paquera, depois namorada, né? As palavras, o jeito que vocês falavam quando estavam juntos, o tom de voz, o jeito de falar, né? Então, como que está sendo hoje essa fala? Como que ela se desenvolve no decorrer do dia, quando tem que falar sobre alguma coisa? Qualquer coisa. Quando tem algum momento difícil, alguma tensão, alguma luta que tem que estar passando, como é que vocês usam as palavras? Não é à toa que Jesus disse assim uma vez em Apocalipse, ele fala assim, eu queria muito que vocês voltassem ao primeiro amor, né? Quer dizer, o primeiro amor significa eu quero muito lembrar vocês de como nós começamos a nos amar, né? Como foram os primeiros atos do meu amor por vocês, que eles não mudaram em nada até hoje. Não mudaram em nada. O meu modo de amar, de falar com vocês é igual. E vai ser igual sempre. O que eu achei estranho, disse Jesus, é ver que o modo de vocês me tratar foi diferente. É diferente. Ele não existe mais a ternura. Não existe mais a relação afetiva. Não existe mais isso. Então eu queria que vocês voltassem ao primeiro amor. Eu tenho poder para que vocês possam voltar a me amar como eu amo vocês, né? Então, nós estávamos comentando sobre quando Deus alcança o coração das pessoas, quanto aí na salvação ele alcança, e depois da salvação, quanta coisa pode mudar com o tempo e deixar de ser igual àquele primeiro momento, que na verdade como primeiro, Jesus disse assim, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, eu sou aquele que é o autor e o consumador da sua fé. A fé que move a gente a ser vivente,
no primeiro amor, só a fé pode fazer isso. Só a fé pode nos dar a condição de sermos viventes no primeiro amor, no estado do primeiro amor. Até o último momento, até sempre então, né? Em Cristo. Só a fé. Porque o amor é inqualificável. É inqualificável. Não se qualifica o amor. Não se qualifica a relação conjugal. É impossível definir o casamento. Estava comentando aqui, perguntando para o Pedro. Pedro, quantos tem no sofá aqui? 2. A Esther, 2. Ali, ó, 2. Mas, ao mesmo tempo, Deus disse que eles são um. Como explicar isso? Isso é um mistério. Serão os dois... Pedro, eu perguntei para o Pedro assim, Pedro, quando você olha o papai e a mamãe, você vê eles um? Ele falou, sim. Sim. A Esther falou, sim. Mas como se explica isso? Não tem como explicar. É inqualificável. Não existe teologia capaz de explicar isso. Não existe filosofia acadêmica, estudo, capaz de explicar o que é inqualificável. Né? É só viver isso que se vive isso. E é só se vê isso pela fé. Né? Quando Jesus, nas bodas de Caná, ele pegou não tem mais vinho e tal. Aí ele falou assim, pega aquelas vasilhas lá. Né? Ele não saiu do lugar. Ele só falou, peça para que encham de água. Eles foram lá e encheram de água. Jesus ficou ali parado, sentado. Aí ele falou assim, agora peça para tirar de lá de dentro e servir ao mestre Sala. Leve lá. Né? Leve lá o dono da festa. O mestre Sala foi lá, pegou, levaram para o mestre Sala e ele falou assim, mas o que é isso? Isso é o melhor vinho que foi deixado para o final. Né? Então, o que é isso? Como Jesus não se levantou, quer dizer, a sua palavra gerou aquilo. A palavra de Deus gera a relação tão extrema que faz com que aquela água se transforme no melhor vinho, que é Ele mesmo. Eu estou aqui a ser servido no último dia. Esse é o melhor vinho. O mestre Sala foi profeta ali, né? Ele falou, deixa o último vinho para o final. E é isso, o último dia, o dia escatológico, o dia final, chegou. Eu estou sendo servido. E Jesus ser servido significa estar estabelecendo um vínculo conjugal com a gente. Então, é tão lindo isso, é tão grandioso isso, que só os amantes choram por causa disso. Só quem ama profundamente tem as lágrimas derramadas por poder viver um grande amor. Cantado pelo mundo inteiro, né? E cada dia menos vivido. As pessoas não sabem mais, as crianças perderam a grandeza da humanização quando brincavam lá na rua, voltavam para casa, almoçavam juntos, jantavam juntos, oravam juntos, dormiam, acordavam. Esses tecidos não existem mais. Não existem mais. Hoje, quando eles são encontrados por Deus, já talvez jovens, adultos, e ouvem sobre família na palavra de Deus, eles têm algo aqui que eles não entendem. Eles não sabem o que é isso. Quando eles ouvem sobre marido e mulher, o mistério do cabeça e do corpo, o mistério da comunhão, em Efésios 5, 22, quanto marido, cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça dos que ele chamou, ele não entende, não consegue compreender a conexão conjugal, porque ele não sabe o que é isso mais. Porque toda a ideia de
relação conjugal já não existe mais no mundo, não tem mais. Em geral, as pessoas não sabem mais, né? Tudo está conduzido para um estado tal, né, que as pessoas não vivem uma relação conjugal conjugalmente, né? Eles podem estar juntos, mas não estão tendo uma relação conjugal como deve ser, né? É como Jesus disse, vocês se lembram como foi no princípio? E nem os judeus lembravam mais, né? E nem os cristãos lembram mais, porque Jesus disse, eu queria que vocês voltassem ao primeiro amor. Eles não sabiam mais o que é o primeiro amor, não sabem mais, né? Então, essa visão, essa ideia conjugal, essa vida conjugal, é a parábola mais rudimentar para tentar expor a relação conjugal de Cristo conosco, né? Isso é graça de Deus. Isso se chama na Escritura de graça de Deus, de dom de Deus. É um dom, é uma graça. Mas como a pessoa vai... Essas palavras, elas já não existem mais. Não existem mais. Na compreensão vital da pessoa. Ele não vive isso, né? Ele não tem nenhum entendimento do que significa essas coisas. Ele não trabalha, não faz parte do tecido da vida dele. Hoje é possível se pegar uma criança para ele poder brincar, pôr ele dentro de uma creche. Aí ele brinca e cai desmaiado. Aí come, dorme, brinca, vai para casa. Aí alguém fala lá, ó, lá vem seu pai, lá vem sua mãe. Para ele, pai e mãe é aquele que lá vem, né? Lá vem, aí leva para casa, aí fica lá um pouco, assiste um pouco de TV, alguns desenhos, aí depois estão tudo cansado, dorme. Aí no outro dia de novo, brinca, come, dorme, né? Aí de novo, lá vem seu pai, aí lá vem sua mãe, ou lá vem não sei quem, algum motorista, lá vem, né? O cara da van, e daí encontra lá no portão, pai e mãe, isso daí, né? E o que você tem? Eu já falo inglês, francês, russo, chinês, cantonês, eu já falo... luto karatê, judô, jiu-jitsu, e toco piano, saxofone, violino, danço balé, né, e tal. Quantos anos você tem? 6. Puxa vida, né? Então é assim, a pessoa está parecendo um ET, né? Mas aí é assim, aí quando a pessoa é alcançada para Cristo, ele vem para Cristo, aí ele ouve falar a palavra koinos, família. Mas o que é isso? Né? O que é isso, família? O que é isso, graça? O que é isso, dom? O que é isso, relação conjugal? O que é acordar cedo, lá em Deuteronômio 6, né? O que é andar com ele o dia inteiro? O que é falar com ele o dia inteiro? Né? Estar com ele? Não tem isso. Não sabe o que são essas coisas. Então, o trabalho do Espírito em mexer para a salvação é tão grande quanto mexer para recondução semântica, filosófica, mental, ideológica, de conteúdos. Tudo que está dentro daquela pessoa não é mexido, porque a pessoa não sabe o que é a palavra Senhor. Ele não sabe, ele sabe por Senhor, S-E-N, aquela coisa assim, ele sabe, né? Mas ele não sabe o que isso significa. Porque essa ideia de senhorio já é ele mesmo. Ele é o que define e determina. Ele não tem nenhuma noção de que alguém de fora vá determinar e definir a sua vida, né? Então, quando Jesus está revelando o inqualificável, né? A mente do ser humano não consegue entender isso. Não é para entender. Não é possível entender, né? Não é possível escrever, catalogar, ou você vive, ou... Agora, como que você acessa a dimensão do inqualificável?
Como que você acessa? Pela fé. É a única forma. É a única forma de você acessar o inqualificável, é a fé. E a fé é o resultado de quê? Da palavra de Deus, que chega ao nosso coração e quebra a gente de uma tal maneira que a gente morre na cruz. O eu morre na cruz. E a vida de Cristo é dada, não tem resistência. A vida de Cristo é dada ali e você passa a viver no reino de Deus, de volta àquelas ruas de ouro, aqueles lugares lindos do Senhor, em que você anda e brinca com o Senhor, se diverte com o Senhor. Quando Jó, assim, né, nas suas estruturas de pensamento, ele falou, bom, agora eu estou vendo minha experiência, não sei o que mais, não sei o que mais. Agora eu preciso saber, Senhor, como é que o Senhor fez esse mundo? Aí o Senhor falou assim, o que vai adiantar você saber isso, Jó? Né? Lá no capítulo 30, né, ele fala assim, Jó, olha assim, ó, Jó, isso é uma coisa, é igual uma criança. Quando você pega uma criança e leva lá no parquinho, dificilmente, eu acho que eu nunca vi, nunca vi. E olha que a gente já andou com muitas crianças. Eu nunca vi uma criança chegar assim e perguntar assim, ô pastor, quais são os elementos químicos que formam as barras de ferro para formar esse brinquedo aqui? Os elementos químicos, a massa atômica. Como é que é composto, né, as misturas para formar exatamente a dureza desse metal? Aí você fica lá estudando as estruturas do metal, né? A criança passa horas fazendo aqueles cálculos, ouvindo falar dos números atômicos, aquelas coisas todas, né? Não, nunca ouvi falar isso, nunca. Toda vez que a gente chega com uma criança num parquinho, a primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Sair correndo para brincar. Não é, irmãos? Então Jesus falou assim, a porta está aberta, eu sou o vinho sendo servido, está aqui o melhor vinho, veio do céu, comam e bebam dele, né? Então, mas isso é palavra que transforma o nosso coração tão estranho em vida, e a fé acessa essas dimensões inqualificáveis, a fé acessa, por isso que a salvação é pela fé, pela graça sois salvos, olha só, a graça que oferta a Cristo. A graça de Deus é Cristo. Nas Escrituras vai ser muito falado isso, né? Eu não rejeitei a graça de Deus que estava em Cristo, né? Diz Paulo, né? Então, a graça é ofertada, o Espírito Santo, mediante a oferta da graça de Deus, toca um coração morto, faz acontecer algo que é inqualificável e faz então gerar algo chamado fé ali dentro. E aí ele contempla toda uma dimensão de vida que é inqualificável. Ele vai viver ao parquinho de Deus aberto. Agora eu vou andar. Deus falou assim, Jó, eu fiz o mundo para a gente andar junto. Porque é no mundo, no universo que vocês vão viver. E eu vou vir aqui para a gente brincar, para a gente andar. E ele fazia isso todo dia. Antes do pecado, ele vinha. E aí, Jesus está dizendo, eu agora estou me desposando de vocês. Mas o que é isso, desposar? Né? Desposar de Cristo é isso, é essa relação misteriosa, inqualificável. Continua mistério, continua, não tem como. Efésios 5, ele diz assim, é um mistério, né? É inqualificável, não tem como definir, mas só pode acessar se você se casar com Cristo. E ao se casar com Cristo, ao estar nessa relação, é com Cristo que você está. Não é com mais nada, não é com mais ninguém. Aí que nós chegamos em Ageu, né? Ageu, o homem de Deus aqui, né, pertinho aqui do final do Antigo Testamento, bem pertinho, tem Malaquias, voltando, Zacarias, Ageu. Ageu é o profeta de Deus, que Deus chamou para dizer assim,
vocês se lembram do primeiro templo? Sim, eles lembravam. O primeiro templo era lindíssimo, foi feito por Salomão. É uma coisa muito bonita. Cheio de ouro, cheio de isso aqui, né? Um monte de coisa assim. Só que foi destruído, né? Aí aqui no capítulo 2 de Ageu, Deus vai falar com o povo o seguinte: eu não me esqueci de vocês. Eu nunca me esqueci de vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês construam um segundo templo. E aí ele vai dizer assim: e a glória do segundo templo é muito maior do que daquele primeiro templo. É muito maior, diz aqui no versículo 9, Ageu 2:9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, irmãos, graças a Deus, que em Hebreus 11, Hebreus 12, ele vai explicar isso aqui, o que é isso. É nós. 1 Coríntios 3,16, nós somos o segundo templo. Nós. Claro que ainda Jesus não tinha vindo, então profeticamente o segundo templo foi construído como, vamos dizer assim, movimento lúdico, profético, como a arca, né? Como a tenda, como a arca da aliança, como a arca de Noé, né? Como o mundo, enfim, como o cordeiro. Tudo isso foi deixado pelo Senhor, como diz Colossenses 2, como sombra de Cristo. Né? Como sombra de Cristo. O segundo templo foi destruído também, esse templo aqui. Só que é interessante que o segundo templo, quando ficou pronto, era bem pequeno. Era bem simples, comparado com o de Salomão. Né? Como é isso? Só pela fé. Deus fez questão de fazer aquilo ficar bem grotesco, bem tosco, mas a promessa era que era muito maior do que a glória do primeiro. Porque a glória do primeiro templo não se compara com a glória do segundo, que é Cristo em vós. Mas como que vai entender? Não vai, não tem como entender. É só pela fé. Ou você tem isso como o que Deus faz em alguém do que numa coisa. É isso que Deus está dizendo. Quando ficou ruim aquilo, olhando aquilo, falou, puxa vida, mas por que está pior esse templo segundo em relação ao primeiro, se a promessa é que ele fica melhor? Então não é isso. Né? Então, evidente. O que Deus está querendo dizer? Está querendo dizer que eu vou construir dentro de vocês. Né? Por isso que Jesus, quando veio, falou, o rei chegou. O rei do reino chegou. E o reino de Deus está em vós. E o templo são vocês. Aí já tinha destruído o segundo, aí fizeram o terceiro. Quem fez o terceiro? Não foi nem Deus que mandou, foi Herodes. Né? Herodes, em ano qual? Acho que ano 20 antes de Cristo, ou 10, eu não lembro bem agora. Mas o Herodes mandou fazer o terceiro templo. E o terceiro templo foi assim, realmente, se for comparar o terceiro templo com o de Salomão, o terceiro templo foi maior. Foi maior e mais rico. O Herodes pegou, mas deixou Salomão no chinelo, como diz assim. Né? Quem fala muito disso é o Flávio Josefo. Quem lê Flávio Josefo vai ter que ter paciência, porque é um baita livro assim, né? Aí vai ver o Flávio Josefo dizendo assim que o templo era tão rico, cheio de ouro, e tinha tanto perfume, que a 5 quilômetros as cabras espirravam da alergia daqueles perfumes, incensos, né? Tem gente que tem incenso, tem alergia a incenso. Nancy mesmo tem alergia. Ela vai chegando perto dos incensos, melhor ir embora. Né? É forte aquilo, né? Mas você imagina a 5 quilômetros você começar a espirrar, e o Flávio Josefo dizia isso, é um absurdo, né? Mas era assim que era. Era um negócio imenso, assim. Tanto é que quando Jesus entrou lá no templo, não foi nem para nada. Foi só para tentar tirar os fariseus, saduceus, herodianos e aqueles mercadores, tudo lá de dentro.
Não conseguiu. Aí saiu ele do outro lado, e aí os discípulos, impactados com a beleza daquilo ali, né, falaram, olha, mestre, você não vai nem olhar para trás. Aí Jesus, isso daí não vai sobrar nada, gente, vai acabar, vai ser destruído. Aí aconteceu aquela teologia errada dos cristãos daquele tempo, né? Eles achavam, eles eram meio judeus, os cristãos eram meio judaicos. Eles acreditavam que o mundo era sustentado pelo templo judeu, como hoje, né? Hoje os Estados Unidos é dispensacionalista, o Brasil também está ficando dispensacionalista. A gente, claro, pede a Deus que eles vejam Cristo, mas eles estão se perdendo nisso daí, né? Então, o que é isso, ser dispensacionalista? É achar que Israel é o centro do mundo, né? Israel é que sustenta o mundo. Então, tanto é que quando Jesus voltar, ele é sujeito a Israel. Ele vai ter que sentar lá em Jerusalém e ficar lá. Já pensou sentado 1000 anos, irmãos? Pô, a gente não consegue sentar, às vezes, por 1 hora, sentado 1000 anos, coitado de Jesus. Pô, vai dar uma canseira. Vai ter que ter alguém fazendo massagem atrás dele ali, passando aqueles negocinho de tremer, para ele ficar mais relaxado. Porque não tem condição, 1000 anos sentado não dá. Então, mas o pessoal acha que é assim que vai ser. A teologia de Scofield. Quem é o ícone dessa teologia é o Scofield. O Scofield. Ele que começou com isso. Né, irmãos? E então, esse negócio. Mas estão tentando construir de novo o 4º templo. E tem um projeto, irmãos, tão rico para construir esse 4º templo. O pessoal está com tudo pronto lá, só que está com uns problemas, porque como a lei hebraica da Bíblia até fala que tem que ter os levíticos, eles não sabem onde estão os levitas. Claro que não vão achar nunca os levitas. Não existe mais levita, né? Mas é capaz deles... Tem gente que eu já vi comprar a cidadania judaica, irmãos. Eu já vi gente vir para mim e falar assim, ó, comprei, né? No tempo de Jesus tinha isso também, tinha gente que comprava a cidadania romana, né? E Paulo até falou sobre isso, falou, eu não comprei a cidadania romana, eu nasci numa cidade romana. Eu sou romano por nascimento, não porque eu comprei, né? Mas eu quero dizer tudo isso, que há uma ausência da percepção da grandeza de quem é Cristo, né? Quem é Cristo? Quem é Ele? Quem é o teu marido? Você é um com Ele? Quem é a tua esposa? Você é um com ela? Um mistério isso. Isso é um mistério. Não tem como explicar, não tem como ver, visualizar. Não dá para visualizar, irmãos. A gente não visualiza. Escapa do sensorial. Sabe? O mistério de Deus escapa do sensorial. É só pela fé. Pela fé na palavra que gera em ti a condição de você ouvir o Espírito e descortinar diante de ti a realidade que é. É igual quando um casa com o outro. Um casa com o outro. Pronto, virou um. Mas um casa mesmo, do jeito de Deus, casou mesmo, é do jeito de Deus. Aí virou um. Mas ao mesmo tempo é 2. Quem olha assim vê 2, mas diante de Deus é um. Como o pessoal não consegue visualizar o um nos 2, ele diz que casamento não tem significado. Se você não gostar, separa, vai embora, cada um para um lado, arruma outra. Fica fazendo o que você quiser, não existe isso daí. Isso é coisa judaico-cristã. É pior que o tempo judeu, né? Tá pior. Então, no meio cristão está assim também. Como os cristãos não conseguem visualizar a unidade no que é 2, né? Ele não se importa com o próprio casamento. Ele não fala ternamente, como falava no começo, com a sua esposa, com o seu marido. Eles não trocam carícias de tão grande paixão e amor. Eles não têm uma relação que exprime a graça que veio sobre eles. Né? Eu já perguntei para tantos cristãos se eles estão vivendo igual quando começaram a namorar. Não vou dar porcentagem, irmãos, mas é muita gente cristã
que diz que não estão mais vivendo assim. Cristãos. Né? Porque, de fato, algo acontece quando você acaba de ser salvo pelo Senhor, que é a não continuidade das ações do Espírito Santo agindo nas transformações profundas do teu ser, para que os significados de Deus convertam os teus próprios significados. Né? Não tem isso. Eles mantêm os seus significados pós-conversão e não aceitam mesmo. Então, com o tempo, aquilo vai se transformando em dureza de coração e as relações são duras, são difíceis. Né? E se isso já não dá certo direito, a unidade não acontece na vida conjugal aqui na Terra, como é que você vai entender a unidade em relação a Cristo e você? Por isso que quando falta uma unidade, em geral, as pessoas tendem a subornar a mente da pessoa com alguma coisa. Ele suborna com um presente, com uma viagem. Não é que não tem que ter presente nem viagem, tem que ter. Mas dentro do significado certo, deve ter. Mas há pessoas que, para tentar solucionar o problema da unidade, ele acha que alguma propina vai resolver. E não é isso, é só Cristo que pode abençoar para que volte ao primeiro amor, ao estado de primeiro amor. E na relação então profunda com Cristo, depende disso também, para que você comece a perceber que a relação vital que Jesus estabeleceu quando ele serviu o vinho nas bodas de Caná, deve ser assim até o fim, entre você e ele e você. Como os cristãos não estão mais conseguindo não conseguem mesmo, porque é inqualificável essa relação. Não é possível no sensorial perceber. Então, o que propina o cristão? Aí ele tem que entrar num grupo, por exemplo. Né? Antigamente tinha células, tinha grupos caseiros, igrejas, denominações, essas coisas, que são o palpável, o visual. E não é possível ser visual, não é visual. O reino de Deus está dentro de vocês. A minha relação com vocês é única, é inqualificável, é impalpável, mas é vivível. O corpo de Cristo está feito a partir da cruz e nós vamos viver assim até o último dia. Pelo menos deveria ser assim. Né? E é claro que porque não é assim, só tem um restante que vai viver assim. Né? Só tem um restante. E aí, quando o Senhor implanta na cabeça dos hebreus a ideia dessa graça aqui em Ageu, é um dos começos, quando ele fala do segundo templo, que é nós. Né? Mas é difícil, irmão. Se o coração do ser humano não estiver sendo conduzido pelo Espírito, e então você só vai crer pelo ouvir e não pelo ver. Só tem condição de crer pelo ouvir. E o ouvir no ouvido que o Espírito Santo constrói. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Né? Então, Senhor, me ajude a te ouvir, construa em mim esse ouvido. Eu quero te ouvir e quero viver em ti, nessa relação conjugal, degustando do teu corpo, degustando do teu sangue todo o dia. É emocionante, irmãos. Não é possível, é emocionante. Né? A mulher de Cantares era uma amante por excelência. Né? Ela era amante do seu amado. O amado era amante dela. Tem que ser. Né? Essa relação que do estar distante provoca a saudade e a vontade de estar junto e a paixão e o amor não se apaga. Não tem como. Esse amor, essa relação. Né? Mas estamos prosseguindo até encontrar com o Senhor. Né? E esse prosseguir, ele envolve esse modo de viver assim. Né?
um modo de viver conjugal em amor. Tem muitas coisas para a gente pensar depois disso, né, irmãos? Mas não vai dar tempo. Ei. Olha, isso é o meu corpo. Né? Para muita gente é só mais um jeito de falar. Vamos celebrar, né, irmãos Jason? Vamos celebrar o Senhor. Para muita gente é mais uma frase que está lá na Bíblia. Isso é o meu corpo, né? Isso é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Ah, está escrito mesmo. Mas isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Meu. Né? Então, quer dizer, é Cristo e nós. Agora, envolver assim cada dia é uma bênção. É celebrar. Né? Todo dia. Na verdade, não existe uma comparação possível, né? É das profundezas do coração e do amor que a gente vive assim. Bom, vamos celebrar, irmãos, vocês todos. Todos nós vamos celebrar juntos, tá bom, irmãos? Vocês estão aí nas suas casas, nós estamos aqui juntos e estamos celebrando exatamente o que aconteceu nas bodas de Caná, quando Jesus está dizendo que dele mesmo sai a vida para nós e que ele mesmo nos desposa, né? Nos é por alimento. E lá em Mateus, Jesus pegou o pão, né? Estava falando ontem para os irmãos assim, claro que nos dias de Jesus tinha o que estava acontecendo lá. Ele pegou o pão, ele partiu, né? Vamos dizer, não tinha assim todo esse quadradinho assim, mas não tem problema de ter quadradinho assim. Eu só quero dizer que naquele dia lá o pão era bonitinho assim, redondo, né? Aí ele pegou um pedaço, os pedaços, a gente pode dizer assim, foi despedaçado. Ele não foi cortado assim direitinho, foi despedaçado, ele foi partido assim, né? Então ele perdeu a forma de pão. Jesus está dizendo, eu quero dizer para vocês que o que eu vou fazer agora vai ser muito difícil até de ver. Vocês talvez nem na visão vocês vão ver o que está acontecendo comigo. Por causa de vocês. Porque o meu despedaçar é para ser despedaçado pela quantidade de gente que tem nesse mundo. Desde o início até o fim. É um despedaçar muito intenso, muito grande. Não vai quase ser reconhecível. Mas cada pedaço sou eu mesmo. Não vai deixar de ser eu. Né? Então, isso eu faço por vocês. Né? Eu posso perder a forma que vocês estão vendo agora, mas eu não vou perder quem eu sou. Né? Então, aí ele disse, eu quero que vocês saibam que eu faço isso por vocês, e vocês então são o meu corpo. Então, por conta de eu estar me entregando assim por vocês, vocês são meus. E agora nós somos é um casamento estabelecido, né? E que a gente vai viver assim. Então o Senhor pegou o pão e comeu e falou para eles também comerem. Como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós celebramos como o Senhor nos ensinou, sabemos que a Tua graça foi cumprida lá na cruz, plenamente. E aqui o Teu povo, na casa do Jason, da Patrícia, da Esther, do Pedro, junto com a gente aqui, Nancy, Daphne, Darlan, eu, todos nós celebramos o que o Senhor nos ensinou, e os irmãos que estão em cada lugar, Senhor, cada casa. Alguns deixaram seus nomes aqui e eu pude ler, mas Tu lês cada coração e sabe que cada um que é Teu está celebrando o mesmo Senhor, que é o único Senhor, nessa unidade inqualificável
mas que pela fé nós podemos viver essa unidade. Assim celebramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou também o cálice e falou sobre o seu sangue, né, derramado na cruz por nós, e que ao mesmo tempo é profético, que anuncia o dia que nós vamos estar no céu juntos assim, né, e que ao mesmo tempo já estamos celebrando o céu aqui. Então é uma escatologia, a gente pode chamar de uma escatologia presente, um final presente, né, daquele final futuro, daquela escatologia futura, que ele nos permite celebrar desde agora, e a celebração no Senhor significa aquilo que é, né? Então é um mistério, né, celebrado, o casamento já existe, já estamos no Senhor e queremos continuar vivendo unicamente nele. E por isso celebramos, né? Então, como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Querido Senhor, eis o teu povo, Senhor, que está em todo lugar, como diz tua palavra, formado um só corpo, um só contigo, e que nós temos a graça de viver assim, somente em ti, e isso é a maior honra para a esposa, quanto é para o marido, viver um para o outro. E assim nós vivemos contigo, Senhor. Queremos te agradecer e te pedir que nos ajude, porque precisamos muito de ti, Senhor. Nós entregamos nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre nós, querido Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois é, Pedro, querido. Lá vai o Pedro dar uma força. Pode ser, pode ser. Ele está aqui. Está fazendo que nem o... Quem mesmo? Não, é ele mesmo que fazia isso, né? É ele mesmo. O Pedro está fazendo que nem o Pedro. É o Miguel, ele... O Miguel amassa os copinhos, o Pedro toma todas as coisas. É verdade, corações, Pedro, maravilha, maravilha. Coração, Pedro, aquele coração batente. Tu. Maravilha, todos nós corações batendo. Olha aí a turma do lado de cá, vai, Nancy. Olha aí, ó, Daphne, Darlan, nós aqui, ó. Maravilha, queridos. Tchau, turma. Tchau, Darlan. Tchau, Daphne. Nancy também, tchau. Pedro. Esther, Patrícia, Jaison. Muito obrigado, irmãos. Deus guarde vocês, queridos e santos irmãos. Amanhã, em nome de Jesus, vamos pedindo a Deus que eu possa estar em Campinas, né? E estou orando para conseguir voltar na quinta logo cedo. As últimas 2 vezes eu fiquei 10 horas no aeroporto. Mas, irmãos, orem aí pela viagem, tá bom, queridos? Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Tchau, queridos.